Aleluia. Salmo de número 127. Sempre que eu falo alguma coisa sobre família, esse salmo me vem no coração. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Pai, nós te damos graça pela Tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revele a Tua boa vontade. O nosso desejo é nos alimentarmos da Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria para entender a Tua palavra. Me dê sabedoria, Senhor, para pregar aquilo que está no Teu coração, ser um canal, Senhor, sem ruídos, para que a Tua palavra entre em cada coração e todos nós possamos entendê-la e darmos frutos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para você, nós estamos então num final de semana muito dedicado à família. Nós, nos últimos dias, estamos vivendo um tempo profético onde a palavra que tem sido manifestada sobre a nossa nação, que está se cumprindo sobre a nossa nação, declarada já há alguns anos atrás, é de que o Brasil é um celeiro. O interessante é que por muito tempo nós ouvimos que o Brasil seria um celeiro, que o Brasil será um celeiro, que o Brasil um dia manifestará esta profecia, um dia essa profecia vai se cumprir. Só que a verdade é que nós já não estamos mais declarando isso no tempo futuro, nós já estamos declarando isso no tempo presente. Já é uma realidade, a transformação da nossa nação para que o Brasil seja de fato um celeiro, onde nações virão para se alimentar, para receber daquilo que nós estamos vivendo no Senhor. Esse tempo já começou, esse tempo já é uma realidade, e todo esse propósito do Senhor começa com a primeira instituição que o Senhor criou, com a maior vontade que o Senhor tem para nós enquanto seres humanos, que é de termos família, que é de sermos uma família forte, uma estrutura social. Ela está totalmente ligada à força da célula máter dessa sociedade, que é a família. Tudo que acontece no âmbito macro começa no micro, começa na célula, começa dentro de casa, começa na vida íntima. A mudança do nosso país não começou porque um presidente foi eleito. A mudança do nosso país começou porque famílias dentro de casa cansaram, se indignaram com tanta injustiça, com tanto sofrimento, com tanta desigualdade. Famílias que temem a Deus, famílias que confiam no Senhor, um homem, uma mulher, uma casa que cansou de ser enganada, que começou a pegar indignação, para usar uma palavra mais leve, contra a corrupção, contra a imoralidade, contra a promiscuidade. Dentro de casa começou essa indignação. Dentro de casa, quando você, com a sua mulher, com seus filhos, sentado num sofá, ligava uma televisão e de repente via um ataque violento contra a tua família, contra os teus princípios, através de uma novela, através de um filme, através de uma notícia, através de algo que estava sendo exposto aos seus filhos, e você começou a se indignar dentro de casa. Não, tem alguma coisa errada com isso. E essa indignação começou a gerar oração, clamor, súplica.
E essa indignação começou a se espalhar por outros que você conhece, que confessam, que professam a mesma fé que você tem. E então essa indignação passou a habitar os lugares onde a igreja se reúne. E nós começamos dentro das igrejas a clamar: Senhor, muda a história da nossa nação. Senhor, muda a realidade das nossas famílias. Senhor, nós cremos na profecia. Senhor, nós nos arrependemos, porque muito do que está acontecendo, Senhor, é culpa, negligência da igreja que não usou da sua autoridade, da igreja que tem a verdade, que tem a palavra, da igreja que é luz, da igreja que é sal, da igreja que onde chega para manifestar, para influenciar, mas por algum motivo nos tornamos insonsos. Nos perdoa. E de alguns anos para cá, esse tem sido o espírito do arrependimento, do clamor, da súplica. Só que nós temos um Deus amoroso que não rejeita corações contritos e quebrantados. Nós temos um Deus cheio de misericórdia, que ao ver o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e buscar a sua face, e se arrepender dos seus maus caminhos, orando a Ele, clamando a Ele, ao ver isto, Ele dos céus ouve e atende o nosso pedido, e está na terra para sarar o Brasil. O Brasil será sarado, o Brasil nos próximos dias, de fato se tornará um celeiro, e um celeiro de portas abertas, onde nações virão para se alimentar, buscar a provisão daquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Nós estamos num mundo, como diz a palavra, que jaz do maligno, um mundo que está destinado ao fogo, um mundo que passará, um mundo que aguarda a manifestação do Senhor para que haja novos céus e nova terra. Mas nesse mundo tem um celeiro, e a chave desse celeiro está na mão da igreja. Lá no Egito, quando veio a fome, a chave do celeiro estava na mão de José, não estava na mão do faraó. O faraó chamou todo mundo e disse assim: a partir de agora, a chave está na mão de José. Eu sou o faraó, mas tudo que vocês precisarem, busquem ele. O Senhor está levantando um governo que teme ao Senhor. E um governo que teme ao Senhor traz bênção para a nação. Mas esse governo que teme ao Senhor vai dizer assim: a chave da sabedoria, do conhecimento, está na mão da igreja. E as pessoas vão correr para as igrejas, e as pessoas vão buscar o Evangelho, e as pessoas vão clamar pelo Senhor, e as pessoas vão conhecer um Deus que é vivo e verdadeiro. E todo esse trabalho que o Senhor faz, Ele faz na família. Portanto, o Senhor vai fortalecer as famílias do Brasil, e a sua família será próspera. A sua família terá do alto a provisão do Senhor. A sua família terá do alto a revelação da vontade do Senhor. A sua família se converterá ao Senhor. Nos últimos dias eu converterei, diz o Senhor, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A tua família terá harmonia, paz, serenidade, tranquilidade. O Senhor vai fazer, e o Senhor começa conosco. A Bíblia diz que se o julgamento começa conosco, começa com a casa, a bênção também começará com a casa. Nós estamos num período de tratamento do Senhor. Nós passamos por um deserto, uma situação de escassez, mas nós aprendemos muitas coisas, e agora nós começaremos a influenciar, e nós influenciaremos através das nossas famílias. A nossa casa será fortalecida, a nossa casa será um sinal, um candeeiro de que existe um Deus bom, que ama e que cuida. E uma vez que a nossa casa estiver fortalecida, meu irmão, a igreja será imparável. Existe essa palavra, imparável?
Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Uma igreja que está avançando, uma igreja que está caminhando, uma igreja que está alinhada, uma igreja que está fortalecida, uma igreja que dentro de casa se fortaleceu, filhos, pais, uma igreja onde dentro da sua casa se converterão. Aleluia, eu creio nisso em nome de Jesus. Os últimos dias, meu irmão, haverá apostasia, haverá, mas também haverá muita conversão. Eu prefiro ficar do lado da conversão, eu prefiro pregar a conversão, a salvação. Os apóstatas serão aqueles que, conhecendo a verdade, decidirão viver outro caminho. Mas eu creio que se levantará uma igreja cheia do Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito, é o que diz a palavra, sobre os meus filhos, sobre as minhas filhas, sobre os meus servos, sobre as minhas servas, jovens com visões, velhos com sonhos. Derramarei do meu Espírito, apresentarei sinais nos céus, maravilhas na terra. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero viver para ver isso, meu irmão. Muita gente invocando, gente que a gente não imagina, gente que a gente nem quer. Nós cantamos uma canção agora que, para mim, teologicamente, ela está equivocada. Ela diz assim: os meus inimigos cairão. Depende, se for o diabo, ele já caiu, não vai nem cair. Agora, se são pessoas, eu prefiro declarar: os meus inimigos se converterão. Porque Jesus disse: orem pelos seus inimigos, abençoem quem te amaldiçoa. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Os nossos inimigos se converterão. A Bíblia diz que quando o caminho do homem agrada ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Ah, mas nós vamos viver para ver essa nação, esse povo que agora está dizendo a resistência, não sei o que, e tal, eu quero declarar em nome de Jesus, eles vão cansar, e vão se arrepender, e vão se converter, e a comunhão vai trazer poder de Deus sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Essa é a expectativa do meu coração está cheio de fé em relação a isso. A gente está vendo, meu Deus, está claro. Só quem está vendo por algum viés ideológico, algum viés cultural, partidário, mas o reino de Deus é supra tudo isso. E nós olhamos as coisas pela lente do reino de Deus. E o reino de Deus diz: é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Venha a nós o vosso reino, o reino do Senhor será estabelecido com poder, meu irmão, na nossa nação. E tudo isso começa na família, tudo isso começa em casa, tudo isso começa nas nossas relações mais íntimas, básicas, do dia a dia, daqueles que a gente encontra todo o tempo, daqueles que estão conosco todo o tempo. Então, nos próximos dias, fique atento a isso, cuide disto. Se você já tem uma casa, uma família estabelecida, valorize, alinhe-se, perdoe-se. Se o Senhor já te deu, conserte-se, busque a paz, procure o conserto. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos vasos de barro. Jeremias tem uma analogia da casa do oleiro, se eu não me engano, capítulo 18, onde Jeremias vai à casa do oleiro e ele vê o oleiro trabalhando na roda, e o vaso se quebra na mão do oleiro, e o oleiro faz daquele vaso quebrado, remodela e faz um vaso novo. O que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que nós somos esse vaso de barro, e que nós, como vasos de barro, ainda que nós nos quebremos inteiro, nós temos conserto. Nas mãos do Senhor há conserto, para nós e para os nossos, e para aquilo que Ele nos deu. Família é projeto de Deus. Sabe o que o mundo diz? Que é cristal. Você já ouviu essa expressão? Relacionamento é como um cristal, quebrou já era.
Realmente, cristal não tem conserto, mas você está aí com o seu marido, com a sua marida? Fala para ele assim, ó, nós somos de barro, nós não somos de cristal. Então tem conserto, tem jeito para nós, tem jeito. Talvez falte um pouco de paciência, tolerância, né? Maturidade. Talvez falte um pouco de tudo isso, mas tudo isso são características de um fruto. Qual é o fruto? O fruto do Espírito. Então se está faltando tolerância, bondade, paciência, amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão, características de um fruto chamado fruto do Espírito, que o Espírito Santo seja derramado como nunca antes dentro da tua casa, e todas essas características fluirão naturalmente, e aquilo que está quebrado será restaurado, porque o Espírito Santo é o oleiro que restaura. O Senhor vai fazer isso, o Senhor está fazendo isso. Nos últimos dias nós recebemos palavras poderosas. O que eu quero fazer aqui é um compêndio daquilo que nós recebemos nesses dias lá em Jurerê, através da vida do bispo Rude e de todos, porque nós ministramos uns aos outros lá, a comunhão da igreja. A gente senta com alguém para conversar e recebe algo, uma porção, é uma porção da palavra, porções sendo liberadas sobre todos nós. O bispo Rude falou algo muito interessante sobre autoridade, e a igreja precisa exercer a autoridade que o Senhor lhe deu. Você dentro da sua casa, você precisa exercer a autoridade que o Senhor te deu. Você como mulher tem uma autoridade, o homem tem uma autoridade. A autoridade significa direito legal de representação. A autoridade tem a ver com o autor. Eu tenho autoridade porque eu represento o autor. E o autor deu a nós papéis, estabeleceu papéis que quando nós obedecemos, quando nós nos ajustamos a esses papéis, nós fluímos. Sabe o que o Senhor deu para a mulher? Sabedoria para edificar. A mulher tem essa autoridade do Espírito na sua vida. A mulher sábia edifica. A mulher sábia constrói. A mulher sábia cria. Usa essa autoridade. Ou tenha fé para pedir do Senhor essa sabedoria nos próximos dias, para que você como mulher seja usada pelo Senhor para edificar uma casa de paz, uma casa de harmonia, uma casa onde o teu marido quando chegue nessa casa, e nessa casa ele saiba que esse lugar é um lugar de refúgio, de conforto. O homem, a palavra do Senhor diz que é autoridade sobre a casa, sobre governo. Sabe o que a palavra do Senhor dá ao homem? Autoridade de sacerdócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a tua mulher vê o pastor da igreja, no caso se for eu, pastor, se você está me visitando, se a tua mulher me vê como pastor, exemplo para ela, tem alguma coisa errada com você, porque pastor na sua casa é você. Se a tua mulher começar a olhar para outros pastores, outros líderes, outros pregadores, e começar a pensar, este é um homem de Deus, ela não tem a referência dentro da sua casa, você está com alguma coisa errada. Porque sacerdote dentro de casa, o primeiro pastor da tua mulher é você, meu irmão. O maior exemplo da sua mulher é você, dos seus filhos. É a autoridade que o Senhor nos deu, está sobre nós essa capacidade. Que os nossos filhos nos vejam como homens
cheios do Espírito Santo, sacerdotes dentro de casa. Sabe qual é a função do pastor? Guiar as ovelhas. Você tem ovelhinhas, talvez uma, duas, três, uma mais quietinha, outra mais complicadinha, mas você é o pastor delas. O primeiro pastor, sabe qual é a hierarquia do Senhor? Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da igreja, da mulher. Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Sabe qual é o problema muitas vezes dentro de casa? Quem está fazendo a cabeça do homem? Sabe qual é o problema muitas vezes dentro da nossa família? Quem está fazendo a nossa cabeça? É Cristo? Ou é o amigo do boteco? Ou são as notícias que a gente vê por aí, são os conselhos que a gente toma? Que Jesus seja o cabeça da almarada dessa igreja em nome de Jesus. Que Jesus seja o nosso cabeça. A Bíblia diz que foi nos dado a mente de Cristo. Nesses últimos dias, meu irmão, o Senhor vai levantar famílias fortes, porque vai levantar homens que tomarão o seu lugar, que se estabelecerão como sacerdotes dentro da sua casa, e ministrarão os seus, e guiarão os seus, e a sua casa não se perderá, e a sua casa caminhará num caminho de verdade, encontrará pastagens, a sua casa estará segura, porque Jesus se tornou o cabeça daquele que governa a casa. Eu não quero generalizar, obviamente que existem sempre exceções à regra, mas em via de regras, na grande maioria dos problemas que existem dentro das famílias hoje, a responsabilidade maior é do homem. Muitas culturas, muitas ideologias, muitos pensamentos contrários à palavra do Senhor estão afrouxando os homens. E nós estamos nos tornando, e há já até quem diga, quem pregue, que nós seremos o futuro sexo frágil. Nem mulheres são sexo frágil. Mas estão querendo colocar isso em nós, porque nós vamos nos desviando do propósito do Senhor. Meu irmão, você é um pastor para os seus filhos, você é um pastor para a sua casa, e pastor guia pelo exemplo, não confunda a autoridade com autoritarismo. Nós temos autoridade, mas não somos autoritários. A autoridade de Cristo qual era? Governar pelo exemplo, ensinar pelo exemplo. Por que os homens diziam para Jesus, ficavam maravilhados? Ninguém fala como ele fala. E quando terminaram de ouvi-lo, estavam todos maravilhados, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei só repetiam, e repetir até papagaio repete. Jesus vivia aquilo que pregava. Esse é o nosso desafio nos próximos dias, nós homens. Quando eu falo para você, eu me incluo, porque eu passo também por grandes desafios e preciso melhorar em muitas coisas. Mas eu tenho aprendido a cada dia. Minha mulher está ali, pregada do lado dela, é complicado, que é capaz daqui a pouco ela dizer, fala Deus com ele também. Então eu estou falando para você daquilo que a gente vive, porque o que nos dá autoridade é o testemunho. Testemunho tem a ver com autoridade, tem a ver com testemunho tem a ver com autoridade. Nós temos autoridade naquilo que nós testemunhamos, naquilo que nós vivemos. Hoje, inclusive, quando eu estava vindo para cá, aconteceu algo curioso. Eu estava no sofá, eu estava no tapete da sala. Estava todo mundo tomando banho, eu me deitei no tapete da sala, eu tenho o hábito de fazer isso, já falei, eu coloco um louvor, deito no chão esticado assim, fico com a testa no chão, orando, adorando ao Senhor, e eu estava nesse momento. E aí daqui a pouco chegou a Bela e o Luca, saíram do chuveiro,
Os dois pelados saíram do chuveiro e pararam do meu lado e deitaram, os dois assim, igual eu, ficaram deitados. Aí eu olhei para um, para o outro, estava assim, os dois deitados, esticados, pelados no tapete. Não sabem o que eu estou fazendo, mas estava imitando o que eu estava fazendo, acharam legal. Que os nossos filhos achem legal, a gente está orando, a gente está buscando ao Senhor. E aquilo ali o Espírito ministrou, é assim, é pelo exemplo, não é por falar, é pelo exemplo. Porque quando você morrer, não é o que você disse, é o que você fez, não é o caminho que você falou para eles seguirem, é o caminho que você seguiu, Pai. É assim que o Senhor vai fazer conosco. Então nos próximos dias, alinhe, faça isso, porque está tranquilo, está favorável. Está tudo favorável para você fazer isso. O mover do Espírito nesses dias é isso. Alinhe a tua casa, porque a tua casa será um candeeiro aceso nesta nação e para nações. Eles ouvirão falar daquilo que Deus está fazendo. Eles virão até você para saber daquilo que o Senhor está fazendo. E eles se alimentarão daquilo que o Senhor está fazendo na sua casa. Tem muita gente para se converter, tem muita gente para ser alcançada, tem muita gente para conhecer o poder e o nome de Jesus, mas isso não vai mais acontecer simplesmente por discursos, mas principalmente por testemunhos. Meu irmão, o que Deus tem para salvar não vai caber em templos feitos por mãos humanas, não vai caber. Vai chegar o tempo, meu irmão, que as igrejas aqui de Itajaí estarão entupidas. E gente do lado de fora. Isso vai acontecer por causa da sede e da fome de justiça. E Jesus disse: bem-aventurados todos vocês que tiverem fome e sede de justiça, porque vocês serão satisfeitos. Só que o que vai satisfazer o povo não é nós construirmos mais prédios, nós não vamos dar conta, meu irmão. A Bíblia diz que diante dele será uma multidão incontável de milhões, bilhões serão salvos. Não caberão. Então como é que isso vai se espalhar? Pelas casas, pelas famílias. Essa ceia de Natal você será um evangelista como nunca. A parte boa de ter um monte de gente brigado por causa de política será fazer as pazes nessa ceia de Natal. E dizer: em nome de Jesus, me perdoa. Em nome de Jesus eu te perdoo. Às vezes as coisas para melhorar tem que piorar mesmo. Talvez aquela conversa que você precisa ter, teve que haver o atrito, mas vai haver em nome de Jesus. A Bíblia diz que no avivamento eles se reuniam no pátio do templo, mas eles também se reuniam nas casas, partindo o pão, porque não cabia todos no pátio do templo. A cada pregação de Pedro era 5, era 3 mil que se convertiam, não cabiam. Mas nas casas, eles iam se espalhando, eles iam orando, eles iam manifestando o Evangelho, e vai ser desse jeito nos próximos anos, meu irmão. As casas serão lugares de congregação, de Evangelho sendo manifestado, e você será um pastor dentro da tua casa, para você e para outros. Alinhe isso, porque é o que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalha aquele que edifica, aquele que constrói. Aprenda que nesses dias o Senhor vai se comprometer com algo, com aquilo que Ele constrói. Aquilo que Ele não construiu, não se apegue. Aquilo que talvez você construiu e você depositou tanto esforço, mas você sabe, ninguém precisa te dizer que não é algo no Senhor, nem se apegue a isso, meu irmão. Porque o Brasil vai mudar? Vai, mas virão batalhas, virão tempestades, virão dias difíceis. E casa que não estiver na rocha, cairá. Não é para você se apavorar, é para você confiar.
e colocar tudo que você pode nesse momento, nessa rocha, em Cristo. Construir algo realmente sólido. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica, é o que determina a palavra. O Senhor não se compromete com aquilo que Ele não edifica. E o que Ele edifica? Ele edifica, Ele constrói aquilo que Ele cria. Como? Pela palavra. Nós vamos mais do que nunca, meu irmão, depender da palavra e vivermos pela palavra. Gênesis diz que tudo que o Senhor criou pelo poder da palavra. E disse Deus, haja. E disse Deus, nasça. E disse Deus. E dizendo Deus, as coisas foram se formando. Ou seja, o que o Senhor edifica? Aquilo que Ele proclama. Portanto, se você tem um assim, te diz o Senhor, confia. Porque se Ele declarou, nada que Ele declarou sobre a sua vida se cairá nos próximos tempos. O que Ele declarou para a sua vida é eterno. Se Ele falou, creia. Se Ele declarou. Essa semana ainda eu falava com um amigo sobre isso e ele dizia, eu até fiz um vídeo, sobre a dúvida de muitas vezes a gente não entender os direcionamentos do Senhor, as palavras do Senhor, aquela coisa do assim te diz o Senhor. Tem muita gente paralisada, porque está esperando uma palavra no sentido do assim te diz o Senhor, faça isso, faça aquilo, vá lá e compre, venda, alugue, enfim. E o que é o assim te diz o Senhor? O assim te diz o Senhor é o que está escrito nas Escrituras. O assim te diz o Senhor é aquilo que o Senhor já declarou na sua palavra. Então a partir de hoje, quando você ler a palavra do Senhor e você encontrar na palavra uma promessa, por favor creia que foi assim que te disse o Senhor, e isto crescerá, acontecerá, isto fluirá, isto será edificado, porque o Senhor que declarou, cumprirá, porque a palavra dele não volta vazia. O assim te diz o Senhor é uma profecia que você recebe desde que o profeta fale aquilo que está escrito na palavra. A Bíblia diz assim, não despreze as profecias, mas ponham todas à prova, e fiquem com o que é bom. O que é bom? Bom é o que está na palavra. Bom é a profecia que você recebe, porque muitas vezes o Senhor pode usar um profeta maluco, um doido, uma doida, enfim, o Senhor... E Ele usa mesmo, eu estou falando desse tempo que Ele usa o que para o mundo é loucura. Então o profeta nunca vem muito assim com jeito de gente normal, eles parecem ser meio louco. Mas aí o que você faz? Você não despreza, você põe sob o jugo, o juízo da palavra. Se tiver na palavra, é assim te diz o Senhor, sim, creia, porque isso vai acontecer. Se não tiver, meu irmão, Paulo disse aos Gálatas, ainda que um anjo dos céus pregue para vocês um evangelho diferente daqueles que você conhece, que você já conhece, que seja amaldiçoado, porque só tem um evangelho, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, só tem uma palavra. Então nos últimos dias, eu me lembro, quando, vocês lembram em 2013, quando foi declarada uma profecia no Brasil, de que o principado da corrupção iria cair, de que o Senhor estava chamando a igreja, porque se a igreja orasse, o Senhor iria mudar a história da nossa nação. Isso foi em 2013, e muitos já acreditaram inclusive que seria, porque a eleição foi em 2014, vocês lembram? E muita gente disse, então o Brasil vai mudar, e aí a Dilma ganhou, e o povo ficou, e o que eu vi de gente chamando a profeta de falsa, é porque eles julgaram o profeta e não a profecia. O povo tem que parar de julgar o profeta e começar a julgar a profecia. A palavra do Senhor diz, ainda que demore, espere, porque certamente ela virá e não tardará. Se você julgar a profecia com a Bíblia na mão, você vai ver que não tem nada fora daquilo que está escrito. Então é assim te diz o Senhor, haja o tempo que houver, espere o tempo que for. Se você tem uma palavra profética sobre a sua vida, ela não acontecerá no seu tempo, acontecerá no tempo de Deus, mas o Senhor virá e não tardará. Ele é fiel, verdadeiro e sabe o momento certo de se cumprir a sua palavra. Então não julgue o profeta, julgue a profecia, meu irmão.
Está escrito esse negócio? Tá, então eu vou crer. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o Senhor vigia? Aquilo que Ele edifica. Tem gente que está duvidando da palavra que talvez vai acontecer, porque você tem uma palavra de crescer, mas você olha para o lado, a terra ainda é árida. Outros já construíram alguma coisa no Senhor e agora estão sendo atacados e estão com medo de perder aquilo que foi edificado. Meu irmão, se o Senhor edificou, o Senhor também vigia. Usando para a família, por exemplo, se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalha aquele que constrói. Então o Senhor trabalha através da sua palavra. Ele ministra uma palavra aos nossos corações. Por exemplo, sempre falo isso, aqueles que vão constituir família, o que o Senhor ensina na sua palavra? Deixe pronto o seu trabalho ao céu aberto, constitua, termine primeiro, Provérbios 24, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Essa é a sabedoria bíblica. Nós quebramos os princípios e às vezes os princípios nos quebram. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos agindo em obediência à palavra. Isso significa que o Senhor que lançou a palavra se compromete com a palavra. Por que o Senhor está dizendo, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família? Porque o Senhor que é sábio, que foi quem gerou a família, foi quem construiu a família, foi quem planejou a família, sabe que a família custa caro. Então o Senhor diz assim, trabalhe primeiro, crie uma fonte de renda, estabeleça um negócio, porque você será um provedor, você cuidará de filhos, eu te darei, mas você cuidará. Então, seja sábio, não atropele, não seja precipitado, termine, porque você vai descobrir coisas que você não faz ideia que existem. Por exemplo, depois que você casa, você vai no correio, no primeiro mês, na caixinha de correio, tem uma folhinha amarela que você abre, e está escrito assim, ó, Celesc. Meu irmão, algumas centenas de reais, e se você não pagar, praticamente tudo que você faz dentro da sua casa vai deixar de funcionar. Se você mora de aluguel, ou se você já construiu a sua casa, ou vai morar de aluguel, vai vir um carnezinho chamado assim IPTU, que o ano passado ainda tentaram dar um balão em nós e aumentaram o IPTU na nossa cidade. Vai custar um dinheiro alto, vai custar, só que o Senhor que ama a família vai te dar reservas, renda, condição. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te prosperar em nome de Jesus. Então, se você ama a família e deseja ser um pai, uma mãe, alguém que tem uma família, ore para que o Senhor te prospere, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor uma ideia, termine o seu trabalho ao céu aberto. Talvez você começou a fazer algo, não pare, porque se o Senhor te deu a palavra, Ele vai constituir tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele declarou, e aquilo que Ele declarou, Ele vai guardar. É o que diz o Salmo 127. Ele diz, inútil é acordar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente, se não for no Senhor. É aquela vida compulsiva daqueles que vivem, a nossa geração, mais do que nunca. Esse salmo quem escreveu foi Salomão. Eu não sei se no tempo dele havia tanta ansiedade como existe hoje, mas aqui a palavra está tratando exatamente disso. Muitos de nós estamos edificando, preocupados com aquilo que a gente está edificando, e cada vez mais na compulsividade de tentar ajuntar,
porque tem medo de perder, e essa agonia toda, o Senhor está dizendo aí em vão, porque eu dou trabalho, mas eu também dou descanso. Eu dou compromisso, mas eu também dou descanso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não vou te dar uma família para você ficar trabalhando igual um doido 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você não vê os filhos crescer, você não vê a mulher do teu lado, você não estar presente. Não, eu vou te dar uma família, você vai trabalhar para sustentá-la, mas você também usufruirá do fruto do teu trabalho em nome de Jesus. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. A Bíblia diz, Hebreus 4:10, que aquele que entra no descanso do Senhor, também descansa das suas obras, como Ele descansou das suas. Meu irmão, nós teremos trabalho pela frente, mas nós não seremos fadigados. Eu quero declarar em nome de Jesus, a tua família vai prosperar. Os próximos anos, a tua casa vai melhorar, você vai crescer. Mas isso não vai te dominar, você vai crescer para usufruir. Você vai crescer para poder ser um pai presente, uma mãe presente. Nós não vamos substituir a presença por presentes. O pai presente não é o pai com um presente. Porque nós estamos inclusive sendo engodados por isso. A nossa ausência é suprida com presentes. E o que os nossos filhos precisam não é de presentes, é de presença. E o Senhor vai te dar a condição de estar presente na vida do teu filho, na vida da tua filha, na casa que o Senhor te deu, na família que o Senhor te deu, porque Ele vai te conceder descanso em nome de Jesus. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Os nossos filhos precisam ser apontados para um alvo, e você sabe qual é. Não se engane, meu irmão. Diante de tudo que está acontecendo no nosso país, a gente percebe que uma guerra está sendo travada. E você jamais perderá os seus filhos. Se você teme ao Senhor, se você confia no Senhor, não tenha medo. Porque hoje muitos pais perdem o sono porque ficam pensando: o que será dos meus filhos? O que será do futuro dessa nação? Meu irmão, se você apontar os teus filhos para Cristo, você não terá o que temer. Porque quando nós instruímos a criança no caminho, quando ela crescer, ela não se desviará dele. Nós criaremos filhos que serão apontados para um alvo, e o alvo se chama Jesus. Como flechas nas mãos do guerreiro, o Senhor sabe que você está guerreando. E se o Senhor te deu filhos, Ele te deu flechas. E você vai apontar, e você vai direcioná-los a Cristo, e eles alcançarão o alvo. E essa geração será melhor do que a nossa em nome de Jesus. Tem um pastor que diz, que eu acho muito interessante, eu acho que é o pastor Luiz Hermínio, ele fala que os nossos pais andaram, nós corremos e os nossos filhos voarão. Eu creio nisso. Jesus disse: em meu nome vocês farão as mesmas obras e farão obras ainda maiores. Ou seja, a vontade de todo aquele que instrui é formar discípulos que vão para além daquilo que ele foi. E nós como pais vamos criar filhos melhores do que nós somos. Eles vão mais longe do que nós estamos indo. Eles vão chegar a lugares que nós não estamos chegando. Mas como flechas, o arco está nas nossas mãos. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. A palavra do Senhor nos ensina a crescer e multiplicar. Mas olha para a aljava. Olha para o tamanho da sua aljava. Para ver quantas flechas cabem dentro da sua aljava. Porque a sua aljava tem uma capacidade de carregar um número determinado de flechas.
para que nós possamos dar para os nossos filhos a atenção que eles precisam, o cuidado que eles precisam, a instrução que eles precisam, a educação que eles precisam. Mas creia, se o Senhor tem te dado filhos, ou filho, ou muitos, ou poucos, eu lá em casa tenho 3, a minha aljava está assim, ó, mas coube. Talvez você tenha mais, talvez você tenha menos, mas aqueles que você terá, ou tem, serão apontados para Cristo, e a tua família será uma bênção em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé então, vamos orar. Os próximos dias, meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma disso, o Senhor vai fortalecer as famílias dessa terra. O Brasil será fortalecido, e não começará pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Planalto, Palácio do Planalto, o governo executivo, o governo legislativo, porque nós fizemos, e inclusive no governo do estado, enfim, e é um efeito cascata, vai acontecer isso nas cidades também. Se o povo continuar, vai acontecer nas cidades também. Agora não pense que isto é o início, isto já é a consequência das famílias se alinhando com o Senhor. Isto já é a consequência da igreja clamando ao Senhor. Então continue, meu irmão, continue firme. Se há algo para acertar, acerte. Se há algo para consertar, conserte. Se há algo para ser feito, faça, porque o ambiente está preparado para isso. Os próximos anos na nossa nação serão anos onde o Evangelho será pregado como nunca. A liberdade para anunciar a salvação será como nunca. O Brasil, no meio de todas as tribulações e problemas que virão, porque de fato virão. Jesus disse que os dias que antecederão a sua volta serão dias difíceis, mas serão abreviados, e no meio desses dias difíceis haverão oásis, onde o povo de Deus de alguma forma será abrigado e protegido. Eu quero declarar que a tua casa será esse lugar, mas não será esse lugar para você ficar de perna para cima bebendo água de coco. Esse lugar será para você, para que você acolha outros. Nós teremos para nós e para outros, é o que declara a palavra do Senhor, é nisso que eu creio. Então eu quero orar. Se você reparar no texto, você vai ver que em todas essas estações, seja da construção, seja da guarda, seja do descanso, o verso 3, se eu não me engano, diz assim, que o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Essa minha versão, ela é um pouco empobrecida, tirando do original, porque o original diz assim: o Senhor trabalha para aqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Combina com Isaías 64, que diz assim: nunca se ouviu outro Deus, nem nunca se ouviu falar de outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós temos responsabilidade, mas o maior Ele já fez, que foi enviar Cristo por nós. E aquilo que nós não podemos fazer, Ele está fazendo, porque o Senhor trabalha enquanto nós dormimos. A palavra do Senhor diz que Ele não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. Você vai trabalhar as horas que você tem que trabalhar, mas quando você descansar, o Senhor continuará trabalhando em teu favor. Tudo aquilo que eu falei para você, você vai ver que é o Senhor. Se o Senhor não edificar, em vão. Se o Senhor não guardar, em vão. Se o Senhor não conceder descanso, em vão. Os filhos são herança do Senhor, ou seja, essa palavra é Yahvé, que é aquele que é. Jesus disse em João 8, antes de Abraão nascer, eu sou. Em todas as áreas da nossa vida, as coisas acontecerão se o Senhor, que se chama Jesus Cristo, for o alfa e for o ômega, for o princípio e for o fim, for o primeiro e for o último. Se é uma família que você deseja que ela seja gerada no Senhor, e ela já está sendo gerada, então talvez
Maior responsabilidade agora é confiar em Deus e colocar a tua vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele tem o melhor. Um grande homem, uma grande mulher, para que tudo aquilo que Ele plantou dentro de você, você tenha alguém que te auxilie, que caminhe do lado. Se você já tem, quem sabe, uma família, e hoje você está com medo de perder, medo do futuro, medo do amanhã, medo do que será, medo da falência, medo da doença, meu irmão, coloca no Senhor e Ele vai guardar a tua casa, a tua família. Anjos cercarão de um lado e de outro, atrás e na frente. Anjos do Senhor à sua volta. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se é angústia, se é ansiedade, se é agonias, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se são planos, filhos, família crescendo, é Ele quem vai dar. Isso significa que de A a Z, você precisa do Senhor. De A a Z nós dependemos, porque a Bíblia diz que Ele é tudo em todos, efetua o querer e o realizar, dele procedem todas as coisas. Ele é quem traz a existência, Ele é quem fala. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que existe se fez. Jesus é esse nome. Então eu não sei em que estação você está, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que para dar certo você precisa de Jesus. E se você quer colocar os teus planos, a tua vida, a tua família, os teus medos, os teus anseios, os teus pecados, os teus temores, as tuas alegrias, as tuas conquistas, tudo dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. São todas as coisas. Se você que está aqui dentro tem algo na sua vida que não está nele e você quer colocar, seja o que for, sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Que Ele seja Senhor de toda a nossa casa, de toda a nossa vida, de tudo que fazemos, de tudo que somos. Se existe algo que você diz, isso aqui não está no Senhor, eu quero colocar hoje, sai do teu lugar, vem à frente, porque Jesus está aqui nesse lugar.